Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso de algoritmo aqui da Mac1. Meu nome é Wesley Alves e eu vou ser o seu instrutor durante todo esse processo. Então hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco mais as operações matemáticas dentro de algoritmos, beleza? A gente vai começar a entender como que funciona para fazer alguns cálculos. A gente viu um pouquinho disso na aula passada, mas hoje a gente vai reforçar esse conhecimento e aprender um pouco mais. Então, vamos lá para o computador. Então aqui mais uma vez a gente está no Code Sandbox aqui para a gente poder criar nosso projeto. A gente já fez isso na aula passada, vou criar um novo aqui para a gente começar do zero, né? Vanilla.js. Então, se você chegou aqui e está meio perdido, né? Não sabe o que eu fiz aqui, o que é o Code Sandbox, vê a aula passada que vocês vão entender um pouco mais do que é essa ferramenta e como a gente vai usar ela, beleza? Então vamos seguir lá. Hoje a gente vai tentar fazer uma calculadora, beleza? A gente vai tentar criar uma programinha que seja de calcular números aqui. Para calcular números, a gente já sabe como a gente calcula, como a gente entende os cálculos. Então vamos tentar refletir isso no computador. Vamos tentar fazer isso no algoritmo para ver se funciona. Se eu quiser fazer uma calculadora, a gente aprendeu variável, né, na aula passada. Então vou criar duas variáveis aqui. A var primeiro número e a var segundo número. Beleza, criei dois números aqui, né? Duas variáveis para guardar o primeiro número e o segundo número. Vamos entender que a gente quer criar uma calculadora que só some. Como que eu somo dois números? A gente pegaria, no caso, né? O primeiro número, vamos chutar dois números, 5 e 10. 5 mais 10. E aí a gente deu erro, né? Ele deu um erro aqui. A gente já viu um pouco sobre isso na aula passada. Vamos criar uma variável chamada resultado para guardar o resultado dessa soma. Resultado. Beleza. Eu criei três variáveis para armazenar. Uma guardar o primeiro número, a segunda para guardar um segundo número e a terceira para guardar o resultado da operação desses dois números. Como que eu faço agora para fazer isso funcionar? Primeiro vamos atribuir, guardar um número dentro da primeira variável, já que a gente quer criar um somatório aqui, a gente quer criar uma calculadora de soma. Então, primeiro número é igual, a gente chuta um número aqui, 10. Segundo número vai ser igual a 5. Ok? E aí o resultado vai ser o quê? Resultado. Se eu quero somar 5 mais 10, eu posso botar aqui 10 mais 5. Aparentemente não deu erro. E, como a gente viu na aula passada, para mostrar mostrar alguma coisa, a gente usa o console.log. E aqui dentro eu vou botar a variável que eu quero. Né? Eu quero escrever o conteúdo dessa variável no console, então eu boto aqui resultado. Olha, funcionou. Correto? Se a gente for ver aqui, ó, 15. Perfeito. Peguei o primeiro número, peguei o segundo número, o resultado eu peguei 10 mais 5 e escrevi o resultado. Até aí, tudo perfeito, está funcionando. Mas agora eu quero mudar o meu número, o segundo número aqui, para 8, em vez de 5. E o meu resultado continua 5. O que está errado aqui? Eu botei os valores fixos aqui. Não é assim que eu quero fazer. Eu quero que o resultado disso, o resultado da operação, seja a soma do primeiro número com o segundo número. Então, em vez de colocar esses valores aqui fixos, eu posso botar as variáveis que eu criei. Então, primeiro número mais segundo número. Perfeito. Olha que legal. A gente criou três caixas, né? Três variáveis para armazenar três valores. O primeiro número, que eu vou guardar ali, o segundo número, que eu vou guardar o segundo número da operação, e o resultado, que é a soma dos dois números. E aí a gente escreve a soma aqui. Vou até colocar aqui o console.log resultado.
Perfeito. Resultado da soma, 18. Então, até aí, tudo ok. Tudo funcionando, tudo funcionando como a gente espera. Agora, se eu quiser mudar isso aqui, se eu quiser fazer uma subtração, como eu faria a subtração nesse caso? Tá, vamos analisar. Se eu tenho o primeiro número, eu tenho o segundo número, e o meu resultado é o primeiro número mais o segundo número, se eu mudar somente o sinal, eu vou ter um resultado diferente, certo? Então vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui para baixo. E aí eu vou escrever aqui resultado da subtração. E vou trocar o sinal. Vamos limpar aqui para a gente ver. Opa, funcionou! Então, olha que legal. Eu aqui criei as três variáveis. Guardei a primeira variável, um número 10. Guardei na segunda variável, um número 8. E o resultado, eu guardei o primeiro número mais o segundo número. Quando eu mandei ele escrever isso aqui, ele escreveu o resultado e o 18, que é o resultado de fato. Mas aqui embaixo, eu alterei o valor desse resultado, mudando o primeiro número, mudando o resultado para primeiro número menos segundo número. Então, o resultado que eu tinha aqui em cima, esse 18, ele deixou de existir. Por quê? Porque eu peguei a subtração aqui e guardei na variável que tinha o 18. Então, agora, a variável 18 ficou com o número 2 dentro dela. O 18 eu não tenho mais. Por que está aparecendo aqui? Porque eu escrevi na tela antes de mudar ele, né? Então, se eu botasse isso aqui, ó, esse console log aqui para baixo, olha o que vai acontecer. O resultado da soma 2, resultado da subtração 2. Por quê? Lembra que eu falei que o algoritmo ele segue uma sequência, certo? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando eu gravo o resultado aqui, ele guardou o resultado da soma, mas aqui eu mudei. Eu guardei o resultado da subtração. Então, ele só mantém o último resultado aqui. E aí, ele mostrou as informações erradas, né, nesse caso. Então, vou deixar o console log aqui antes do meu resultado ser mudado. Beleza? Perfeito. Então, aqui a gente já aprendeu como faz duas operações, soma e subtração. E agora a multiplicação e divisão? Não muda muita coisa. Segue a mesma sequência. Então, eu posso pegar aqui o resultado, colar aqui para baixo. E aqui, em vez de menos, eu vou usar o vezes, que é o asterisco. Resultado da multiplicação. E aí, a divisão, a mesma coisa, só que aqui eu posso botar o barra, divisão. Então, resultado da divisão. Vamos ver aqui se está certinho. Resultado da soma, 18. Resultado da subtração, 2. Resultado da multiplicação, 80. E resultado da divisão, 1,25. Mas ficou faltando uma coisa aqui que eu estou sentindo falta. Vou botar para ele me informar quais são os números, né? Então, console.log, primeiro número. E aí vem um detalhe aqui no console log. Eu posso botar no console log mais informações. Se eu botar vírgula, então eu posso botar aqui, ó. E olha o que ele vai fazer. Primeiro número 10. Então, olha que legal. Eu posso botar mais informações separando por vírgula aqui numa mesma linha. Então, primeiro número, e eu boto vírgula e a variável, para escrever essa variável na tela. Então, eu vou fazer isso com o segundo número também. Segundo número.
E aí, vou resolver também aqui com o resultado para ficar melhor. Então, vou botar aqui, ó, resultado da soma, vírgula, resultado. Resultado da subtração, vírgula, resultado. Resultado da multiplicação, vírgula, resultado. E resultado da divisão. Assim fica melhor de enxergar, correto? Então, vamos ver, ó. Primeiro número 10, segundo número 8, resultado da soma 18, resultado da subtração 2, multiplicação 80 e divisão 1,25. Perfeito? Então, olha que legal. A gente aprendeu aqui como que a gente faz para fazer operações matemáticas. E aí, como eu criei duas variáveis, né? Primeiro número e segundo número, basta mudar aqui para poder tudo mudar, para todos os cálculos mudarem. Então, vou botar aqui agora um 5. E olha que legal. Primeiro número 10, segundo número 5. Soma 15, subtração 5, 50 e 2. Legal? Então, olha como a gente criou já um algoritmo aqui para poder fazer o resultado de operações matemáticas básicas, né? A soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, a gente já pode criar uma calculadora. De fato, a gente já criou uma calculadora aqui, onde a gente informa dois números e ele faz a soma, a subtração e as outras operações. A gente pode botar mais números? A gente pode combinar operadores? Podemos. Vamos fazer uma combinação aqui de operadores, tá? Então, vou criar aqui o resultado. Vai guardar primeiro número. E aí, tem um detalhe. Eu posso botar primeiro número vezes um número de verdade? Tipo, vezes 2? Posso. Eu posso usar nas minhas operações matemáticas não apenas variáveis, mas os números também. Então, eu posso botar aqui vezes 2 mais segundo número mais 20. Entendeu? Então, olha que legal. Eu posso aqui, entre minhas variáveis, igual na matemática. A gente não tem na matemática x vezes 2 mais y. É muito parecido com a matemática. Na verdade, é exatamente igual à matemática, né? A gente pode usar variáveis. Na matemática, a gente tem lá o x, o y, que a gente usa bastante, né? E aqui a gente só está fazendo a mesma coisa, usando variáveis, só que a gente está dando valores para essas variáveis antes. Então, essas variáveis, primeiro número vezes 2, mais segundo número, mais 20. É a mesma coisa. E a gente vai botar aqui, ó, o console log do resultado. A gente vai botar aqui, ó, o console log do resultado. Resultado do cálculo. 45, que é primeiro número, que é 10, né? Vezes 2, né? 20, mais segundo número, então mais 5, 25, mais 20, 45. Perfeito. Cálculo correto. Beleza? Com esse cenário, a gente consegue já começar a entender. Com esse cenário, a gente começa a entender como funcionam os cálculos que a gente vai usar aqui ao longo das aulas e ao longo dos nossos algoritmos. Partindo disso, a gente vai implementar algumas outras coisas agora. Beleza, até aqui está tudo. Com esse conhecimento, agora a gente sabe como funcionam os cálculos bases aqui em algoritmos, usando JavaScript. Uma coisa importante a gente atentar aqui. Olha o resultado, deu 45. Se eu colocar aqui um pouco diferente, vamos botar aqui, por exemplo, vamos botar esse cálculo desse jeito aqui. Vamos analisar esse cálculo para a gente tentar entender o que ele está fazendo aqui. Eu tenho segundo número mais 20 mais primeiro número vezes 2. Então, vamos botar esse cálculo aqui, ó. Vou botar um comentário aqui só para a gente ver esse cálculo, escrever ele aqui. O segundo número é 5. Então, a gente tem 5 mais 20, que eu botei fixo aqui, mais 10, que é o primeiro número, vezes 2.
Se a gente for fazer esse cálculo na sequência, né, seguindo a sequência linear aqui, como eu falei para vocês, da esquerda para a direita, vamos ter o resultado seguinte. 5 mais 20, 25. Mais 10, 35. Né? Vezes 2. Espera aí, 35 vezes 2 dá 70. Certo? Mas por que aqui está dando 45? Apesar dele usar a mesma lógica, né, da esquerda para a direita, como eu falei, isso não muda, ele usa a lógica matemática. Então, quem é mais importante aqui? Quem tem mais relevância? A multiplicação. Então, primeiro, ele vai resolver a multiplicação, independente da ordem. Ok? Então, isso é importante a gente atentar, para a gente não se perder quando a gente for fazer nossos cálculos e for fazer alguma operação matemática dentro de algoritmo. Os cálculos em algoritmo respeitam as mesmas regras da matemática padrão. Então, multiplicação e divisão são resolvidas primeiro, para depois serem resolvidas a soma e a subtração. Ok? Então, é importante a gente entender que o resultado deu 45, porque primeiro ele fez o 10 vezes 2, mais 20 mais 5. Ok? Que aí dá 45. Um outro operador importante que a gente vai ver aqui agora é o operador de resto da divisão. Mas, Esdras, para que eu vou precisar disso? Então, resto de divisão a gente usa em vários momentos no nosso algoritmo. Por exemplo, quando a gente quer identificar que um número é par, por algum motivo, a gente quer fazer algum cálculo ou quer fazer alguma checagem se o número é par. Para checar se o número é par, a gente usa resto da divisão de 2. Então, eu verifico se um número é divisível por 2 e o resto dá 0. Sabe um lugar legal que a gente usa isso? Já viu aquelas tabelas que uma linha é de uma cor e a outra linha é de outra cor? Exato. Usa esse cálculo para pintar uma linha de uma cor e a outra de outra cor. Por quê? A gente usa o cálculo de aquela linha é divisível por 2? Sim, pinta ela de azul. Se não, não pinta de azul. Entende como os cálculos são importantes durante o nosso processo de criação de algoritmo? Então vamos ver como a gente faz o resto de uma divisão aqui no algoritmo. Eu vou criar aqui o resultado e vou dizer que ele vai receber o primeiro número. A gente chama isso de mod. Mod é o resto de uma divisão. Então, primeiro número mod segundo número. Se a gente dá o console log aqui, resultado do resto da divisão é 0. Por quê? 10 deixa eu dar um limpar aqui. Porque, no caso, 10 é divisível por 5. Né? Então, se 10 é divisível por 5, o resto da divisão vai ser 0. Vamos mudar aqui para 11. 11 não é divisível por 5. Né? Então, vamos ver aqui o que ele vai fazer. O resto da divisão é 1. Por quê? Ele dividiu o 11 por 5 e sobrou 1. Então, esse símbolo aqui de porcentagem, né? Botando um número, porcentagem, outro número, ele vai fazer esse resto de divisão. Ele vai pegar o resto do cálculo, beleza? Então, de operadores matemáticos, a gente tem esses. Tem outros operadores aqui, mas o principal que a gente vai trabalhar são esses. Então, espero que vocês tenham entendido como funcionam os operadores. Então, de operadores matemáticos, básicos são esses que a gente está vendo aqui. Então, de operadores matemáticos, de operadores matemáticos são esses. Creio que vão ter outros. De operadores matemáticos básicos são esses. Vamos ter outras coisas que a gente vai aprender mais para frente, mas de operação matemática, basicamente são essas operações que a gente vai ter aqui, beleza? Então, pessoal, é isso. Sobre a operação matemática, a gente apresentou aqui a soma, subtração, divisão e multiplicação e o mod. Né? Não se esqueça do mod, que é o resto de divisão. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como fazer cálculos dentro do JavaScript, né? Em nossos algoritmos. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre outros operadores, para a gente entender um pouco mais. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre outros operadores,
operadores de atribuições. Então, pessoal, é isso. Então, pessoal, é isso sobre operadores matemáticos. Espero que tenha ficado claro aí como fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, multiplicação e, claro, o nosso queridinho mod. Beleza? Então, fica aqui com a gente que vai ter mais operadores vindo por aí. Operadores diferentes, mas vão ser mais operadores para a gente trabalhar e aprender. Até a próxima. Tchau, tchau.